Nós estamos adorando a Jesus, e nessa nossa adoração nós temos buscado aprender mais de Deus, o Pai de Jesus Cristo. Mas antes de falar do próximo atributo de Deus, eu quero relembrar o motivo de nós estarmos falando sobre conhecer mais a Deus. E para isso eu quero usar um texto que ele tem estado em minha memória desde o começo dessa série, que é Êxodo 33, a partir do versículo 1, que é um fato muito triste que aconteceu com o povo de Deus, que diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Moisés foi passar 40 dias no monte com Deus. Então reuniu-se em volta de Arão, que era o líder naquele tempo, o sacerdote. Ele disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: vou fazer Deus para você sim. Então tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Você consegue ver isso? O povo impaciente porque Moisés não voltou, porque Deus não falava mais, não se manifestava. Ele fez então um bezerro, e agora o povo apontava para aquele bezerro e dizia assim: ó, este é o Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, versículo 5, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Diga: ao Senhor. Mas era ao Senhor ou era ao bezerro? Mas era o bezerro que eles estavam chamando agora de Senhor. No dia seguinte, madrugaram. Ora, chegaram cedo no culto, hein? Madrugaram. Ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Em outras versões, NVI e a Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: e o povo então se levantou para ir à farra. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Êxodo 32, versículo 1 a 6, revela a doença mais antiga da alma humana, que é quando Deus não faz o que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero. Então nós inventamos o Deus para a gente adorar. Deixa eu te falar, o coração ansioso, ele cria a sua própria teologia. E a demora de Deus dar uma resposta para as nossas necessidades, esse lugar em nós vira um laboratório de ídolos. Ou seja, então nós criamos o nosso Deus. Porque o povo não abandonou a fé, ele apenas remodelou o Deus que queria adorar. Quantos estão aqui? Diga amém. Então sempre que Deus demora para responder a um povo, ou quando o povo tem necessidades que esse Deus não está suprindo, porque esse povo acha que Deus os esqueceu, esse povo normalmente corre o perigo de criar um ídolo. E é interessante que o bezerro não veio do Egito, mas já estava no coração do povo, amém? Dentro do povo já tinha uma ideia de um Deus. Um Deus que eles poderiam adorar como eles quisessem. Inclusive depois de ter feito ofertas, eles fizeram o quê? Uma farra. A matéria-prima desse ídolo veio das ideias e dos recursos dourados desse povo, dos seus anéis, do seu ouro. Sabe, quando moldamos Deus com as nossas mãos, Ele vai parecer conosco ou com algo que a gente conhece. E esse Deus que nós moldamos com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, geralmente é um Deus que vem para responder às nossas necessidades, anseios, um Deus conveniente à nossa vontade. E é um engano sutil, porque a gente chama de Senhor aquilo que não é Deus. Tem muita gente que chama de Jesus aquele que não é Jesus. Tem muita gente que chama de Deus aquilo que não é Deus. Tem muita gente que fala assim: olha, você está adorando ao Deus, mas na verdade você está adorando ao Deus que você criou. Arão não criou
outro Deus, ele só colocou o nome do Senhor num ídolo. Alguém está aqui? Ninguém cria Deus. Irmão, que sedução perigosa é essa? Que é manter o vocabulário da fé, mas esvaziar o Deus que é verdadeiro, por um Deus segundo as nossas necessidades. E é perigoso a gente pensar em estar adorando Deus, quando na verdade a gente está adorando uma projeção do nosso coração. E você sabe o que acontece nessa hora? O povo madrugou, ofereceu holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, comeu, bebeu e se levantou para a farra. Tiveram uma liturgia sem verdade. Pode ser até intensa, pode ser até festiva, pode ser até emotiva, mas foi sem santidade. E todo bezerro que é levantado no meio do povo de Deus, o culto a Ele é um culto perigoso, porque é emoção sem cruz, é festa sem temor, é alegria sem arrependimento. Então a pergunta mais importante que precisamos fazer no início desse culto hoje é: qual é o conhecimento de Deus que habita no fundo da nossa alma? Porque daquele povo era um bezerro. Olha nosso Deus, vamos adorá-lo. Eles diminuíram Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, a um bezerro. Qual é o Deus que quando você fecha os seus olhos, Ele encontra-se dentro do seu coração? Porque o Deus que você acredita, Ele silenciosamente te faz tomar as decisões. Por exemplo, o Deus que nós acreditamos vai determinar o que nós vamos fazer na hora de uma tentação. O Deus que nós acreditamos vai determinar o que nós vamos fazer na hora de uma dor. O Deus que nós acreditamos vai fazer a gente adorá-lo de uma maneira ou outra. O Deus que nós acreditamos vai nos fazer viver e morrer segundo o que nós cremos. Ninguém adora além do conhecimento que tem de Deus, do conhecimento que carrega em seu coração. Então a tragédia do nosso tempo não é ateísmo. A tragédia do nosso tempo é desconhecer o Deus vivo. A maior crise que nós temos hoje não é de pessoas que não acreditam em Deus, mas pessoas que reduziram Deus a uma projeção pessoal, a um Deus dos seus desejos, a um Deus sentimental, domesticado, moldado, customizado. Sabe, e sabe qual é o problema disso, meus irmãos? Nasce um Deus que consola, mas não confronta, que abraça, mas não santifica, que perdoa, mas não julga. E esse não é o Deus das Escrituras. Por isso, conhecer Deus como Ele é, segundo as Escrituras, é como precisar respirar. É uma necessidade vital das nossas vidas. Então essa série não é apenas um estudo. Ela é uma guerra espiritual contra conceitos deformados sobre quem Deus é. Porque sem conhecer Deus, podemos fazer uma caricatura, construir uma caricatura do Evangelho. E eu não sei o que é pior. Se é adorar verdadeiramente um Deus falso, ou falsamente um Deus verdadeiro. Eu só sei que o Evangelho que eu acredito é a minha perdição, ou é a minha salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que Ele nos faça vir ao culto, não para criar os nossos próprios ídolos, nossos próprios deuses e adorarmos segundo a nossa vontade, mas não, vir ao culto e adorar ao Deus como Ele é. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse Deus hoje, está lá em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Você não me forma. Você não diz como eu sou. Quando encontramos o Deus verdadeiro, descobrimos que seu caráter não muda. Logo, quem tem que mudar? Quem o adora.
Se Deus é imutável, Ele não pode ser moldado. E se Deus é imutável e nós somos mutáveis, quem precisa ser mudado somos nós, pelo Deus que nunca vai mudar. Amém? Feita essa introdução, nós vamos estudar hoje a imutabilidade de Deus. Você não veio para cá para adorar um Deus segundo as suas necessidades, seus pensamentos, as minhas ideias. Não, nós viemos adorar aqui ao Deus vivo e verdadeiro. E a primeira coisa que Ele é para nós hoje é imutável. Salmo 102, versículo 25 diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu as trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo. Vamos repetir isso juntos? Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Rapidamente a gente conclui 3 coisas aqui desse texto. Podemos dizer que tudo que vemos, céus e terra, criação, um dia envelhecerão, serão trocados pelo tempo. A segunda coisa que vemos é que, enquanto o mundo se desfaz como roupa velha, Deus é eternamente o mesmo, gloriosamente o mesmo, imutável. E por causa da sua imutabilidade, Ele gera uma segurança naqueles que o adoram, e Ele será morada para eles para sempre. Mas se nós formos mergulhar, se nós entrarmos dentro desse texto com todas as nossas forças, gastarmos tempos em meditação e em busca pelas verdades da palavra de Deus, claro, tudo isso dirigido por um santo temor e pela presença do Espírito Santo, você vai descobrir coisas incríveis nesse texto. Olha só, o salmista escolhe porções estáveis, mais estáveis da criação, céus e terra, para contrastar com a imutabilidade de Deus. Olha só, ele diz os céus, olha o firmamento, nada mais firme do que o firmamento, nada mais constante do que o firmamento. E ele fala da terra, o centro da terra, nada parece mais inabalável que isso. Mas ele disse, céus e terra não se comparam com a imutabilidade de Deus. Céus e terra podem parecer firmes e inabaláveis, mas eles perdem força diante da glória estável do nosso Deus. Toda a estabilidade da criação é ridícula perto da imutabilidade do Deus da Bíblia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É por isso que no livro Hobbit, de Tolkien, Gollum faz uma charada para Bilbo. E a seguinte charada é sobre o tempo. Ele diz assim: o que é essa coisa que a todas as coisas devora? Aves, feras, árvores, flores, rói o ferro, morde o aço, mói pedras duras como refeição, mata rei, arruína uma cidade, coloca uma alta montanha abaixo. O que é isso? Tempo. Esta é a imagem do tempo devorando tudo. Tudo que é criado muda, envelhece, se corrói e cai. Nenhum rei, cidade, império, montanha, ferro, espada, pedra subsiste ao tempo. Mas em contraste absoluto a tudo isso, Deus é o único ser que nunca mudará. Deus não se desgasta, Deus não é devorado pelas eras. O nosso Deus, Ele não só é eterno, Ele não muda. Irmãos, veja que biografia não se aplica a Deus. Biografia tem começo, origem, tem desenvolvimento, mudança, transformação ao longo do tempo. Biografia tem fim. Olhe para Deus. Não tem história sobre a sua origem, nem sobre o seu desenvolvimento, e nem sobre o seu fim. Deus não se torna, meus irmãos, Deus é. Deus é eterno, infinito, sem mudanças. Pensa comigo aqui agora, isso é motivo de adoração. Deus não cresce,
Deus não evolui, Deus não melhora, Deus é infinitamente eterno e imutável para sempre. Que a nossa fé esteja firmada nessa rocha. Deus, Ele é perfeito, e o perfeito não permite nem progresso e nem retrocesso. O que muda revela imperfeição, melhora porque é insuficiente, piora porque perde a sua força. Deus nunca evoluirá, porque jamais terá mais do que é, e Deus jamais regredirá, porque nunca terá menos do que teve. Deus é perfeito e imutável desde a eternidade. O universo, por mais incrível que pareça, é apenas sombra, cenário para a eternidade e a imutabilidade do nosso Deus. Haverá fim sobre todas as coisas que nós vemos, irmãos. Todas as coisas criadas terão um fim. Olha o Salmo que diz no versículo 25. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra. Há muito tempo o Senhor criou a terra. E os céus são obra das tuas mãos. 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Céus e terra, todos eles envelhecerão como veste, como roupa, os mudarás e serão mudados. Não veja que tolice. Se céus e terras perecem, onde é que está a sensatez do coração amar e colocar a sua fé naquilo que pode ser substituído? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Céus e terra, as estruturas mais firmes da criação, serão sacudidos. Que dizer então das riquezas, dos prazeres e das vaidades humanas? Irmão, quem se apoia nessas coisas é como quem pisa em gelo fino. Eu sei que não é melhor exemplo para o Maranhão, né? Mas em uma de nossas viagens, eu tive o prazer de pegar um lago congelado. E como bom maranhense, eu falei, eu vou pisar. Eu quero saber o que significa pisar num lago congelado. E eu lembro que eu pisei um pé, fez crack, pisei outro. Falei, não dá para ir mais. Sabe por quê, irmãos? Quando você pisa em gelo fino, gera insegurança, não tem firmeza, você tem medo, pode não suportar você. É assim quem coloca as suas esperanças nas riquezas, prazeres e vaidades desse mundo. Somente Deus é rocha permanente. Se Deus pudesse mudar, irmãos, não seria o eu sou. Seria o eu fui ou o eu serei. Mas a imutabilidade de Deus é o selo inviolável que guarda todos os seus atributos. Por exemplo, misericórdia que não muda, justiça que não oscila, poder que não enfraquece, sabedoria que não se engana, amor que não nos decepciona. Deus é o mesmo em essência. O homem se altera a cada hora. Deus nunca. Deus é o mesmo em conhecimento. Deus não aprende. Ele sabe. Ele não muda, sabe por quê? Porque Deus não descobre coisas novas. Ele já as conhece desde a eternidade. Irmãos, sinceramente, quando eu começo a pensar nessas coisas, eu não sei você, mas eu não tenho nem cérebro, eu não tenho nem coração, eu só tenho um lugar dentro de mim, que é uma alma que deseja adorá-lo. Porque esse Deus é tão gigante, Ele é tão incrível, que eu não tenho palavras para descrevê-lo. Ele é imutável.
Agora imagine se nós não tivéssemos um Deus imutável. Se a gente tivesse um Deus que fosse como um oceano instável, por exemplo. Um dia como um mar agitado, onde ninguém tem coragem de nadar, porque tem medo dele. Porque as ondas estão a todo tempo, ou nos dando caldos, ou nos empurrando, ou nos afogando. Aí, mas não, outro dia Deus acorda diferente. Não, ele não é um mar revoltado. Ele é uma piscina sem ondas. E a gente pode agora flutuar sem esforço. Não imagine se a gente tivesse um Deus desse. Sabe, a fé viraria pânico. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não, a gente teria uma fé seria uma fé meio, sabe, complicada. Imagine, sem a imutabilidade de Deus, a graça seria imprevisível. Ora a gente é perdoado, ora a gente não é. Você já imaginou? Nossa, eu fui salvo. Aí Deus falou assim, não gostei de você mais não. Não gostei do que você fez não. Acabou, ó. Contrato cancelado. Você não está salvo mais não. Vou te salvar você. Não sei nem se existe essa palavra. Não existe não, inventei. Né? Você vai ser salvo conforme o seu desempenho moral. Não, eu não estou de bom humor hoje não. Não, mas hoje eu amanheci bem. Hoje eu vou salvar todo mundo. Não tem nenhum perdido agora, é tudo salvo. Irmãos, eu vou te contar. Essa fé é uma fé que nos deixaria assim, sabe? Malucos. A gente nunca saberia como Deus está para te adorar. Imagina, dia de domingo, Deus, como é que o Senhor está hoje? O Senhor dos Exércitos ou o cheio da graça? Como é que é, Senhor? A gente te adora como? Como é que está o teu temperamento hoje, Jeová? Irmão, isso não seria fé. Isso seria uma ansiedade religiosa. Tem alguém aqui, irmãos? Imagine um Deus que quando a gente acerta, Ele nos ama. Quando acertamos, Deus nos amaria. E quando erramos, Deus nos largaria. Bom, isso nunca foi e nunca será o Evangelho. Isso é uma escravidão espiritual. Se Deus alterasse a sua vontade, imagine, a cruz deixaria de ser plena segurança de salvação e viraria uma aposta. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é orgulho, é graça sobre a minha vida. Eu tenho plena, convicta e estável certeza que eu sou salvo. Não pelo que eu fui, não pelo que eu sou, nem pelo que eu serei. Eu tenho plena convicção, porque o Deus que me salvou naquela cruz, que morreu pelos meus pecados, Ele é imutável. E Ele falou ao meu coração. O perdão que Ele me deu não é uma camada fina de gelo onde piso com cuidados. Não, o perdão que Ele me deu é uma rocha estável que não desmorona. Por isso, sem a imutabilidade de Deus, a fé nunca descansaria. A fé fugiria. A fé respiraria medo e não esperança. Nós viveríamos em pânico e não em adoração. Pensa comigo nos efeitos da imutabilidade de Deus para as nossas vidas. A imutabilidade de Deus nos ensina que a justiça de Deus nunca se desgasta. O que é isso, Ricardo? Porque Deus não muda. O pecado nunca será tolerado por Deus. Tem alguém aqui, meus irmãos? O que Deus chamou de pecado lá no Éden, Ele vai chamar desde a eternidade, de eternidade em eternidade. O Deus que condenou Sodoma e Gomorra condena o século 21 pelos mesmos motivos. O Deus que julgou Ananias e Safira, pelo qual Ele julga qualquer um de nós hoje da mesma maneira. E a cruz? Não.
A cruz não foi Deus mudando de ideia sobre a sua justiça. A cruz foi o cumprimento da justiça imutável de Deus. O Calvário não foi Deus desistindo do juízo. O Calvário foi Deus executando o juízo, decretando a sua justiça contra o pecado, sabe? E a justiça de Deus nunca foi cancelada na cruz. Ela foi cumprida no corpo de Jesus. Se Deus tivesse mudado a sua justiça, Cristo não teria morrido. A imutabilidade de Deus explica porque a cruz é inevitável. Ele sempre será justo. O pecado sempre vai exigir pagamento. E o salário do pecado sempre será morte. A justiça de Deus ou é executada em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus somos salvos, porque Ele nos substituiu naquela cruz, ou um dia ela será decretada sobre você. E eu não sei como será o seu punho de osso e carne lidando diretamente com o punho da justiça de Deus. Mas graças a Jesus Cristo, o rosto visível de Deus, a gente viu a imutabilidade invisível de Deus. A cruz é o único lugar onde o Deus que não muda manifestou o seu amor que não cessa e a sua justiça que não cansa. Por isso, grave o que eu vou lhe dizer agora e escreva com letras garrafais no seu resumo. Para o pecador que não se arrependeu, a imutabilidade de Deus é juízo eterno. Mas para aquele que pela graça se humilhou aos pés de Cristo, a imutabilidade de Deus é perdão e graça para todo sempre. Irmãos, entenda o que eu estou lhe dizendo. Porque Deus é imutável, o pecado nunca será pequeno. E porque Deus é imutável, a graça sempre será maior do que o pecado. Porque Deus é imutável, o juízo nunca será leve. E porque Deus é imutável, o arrependimento nunca é opcional. O olhar de Deus não muda. Somos nós que precisamos mudar quando esse Deus se revela a nós. Pensa comigo, a imutabilidade de Deus é terror para o impenitente, para o obstinado, para o irredutível, para o teimoso. O mesmo Deus que pronunciou o juízo lá no Éden é o Deus que nunca revogará esse juízo, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Deixa eu te falar, o ódio de Deus pelo pecado é para sempre. Por quê? Porque a sua santidade também é para sempre. A pureza de Deus nunca vai mudar. Então a sua ojeriza pelo pecado também nunca vai mudar. O juízo que julgará o mundo que não creu em Jesus Cristo é o mesmo juízo que caiu sobre o Cordeiro de Deus naquela cruz. E você lembra o que Jesus disse? Um pouco antes da cruz, quando ele percebeu que tudo aquilo viria sobre ele, a justiça de Deus viria sobre ele, o juízo de Deus viria sobre ele, a ira de Deus viria sobre ele. O que ele disse? Pai, se tem outro jeito, passa esse cálice. Não deixa eu passar por isso. Eu sei quem o Senhor é, mas se tiver outro jeito, mas seja feita a tua vontade. E lembra o que ele disse lá na cruz? Deus meu, cadê você? Por que me desamparou? Irmão,
Se a justiça de Deus desamparou o Filho de Deus, o Deus que não muda, Ele nunca estará em relacionamento com o pecador. A justiça de Deus é estável porque a sua santidade é estável. Aonde é que eu quero chegar? Não há espaço para leviandade quando se conhece o Deus da Bíblia. E contemplar a imutabilidade de Deus é a maior escola de temor que alguém pode ter diante de Jesus. Quando você sabe que Deus não muda, que Ele é o mesmo que condenou lá em Sodoma, que Ele é o mesmo que retirou Adão do paraíso, que Ele é o mesmo que condenou os seus inimigos. Irmãos, isso é escola de temor, amém? Mas não. Talvez a igreja brasileira ainda está fazendo os seus bezerros de ouro e dizendo assim: vamos fazer algumas oferendas, vamos cantar alguns louvores, vamos para o domingo, vamos chegar cedo, e aí depois a gente vai para a pizzaria. Aí a gente desliga o nosso espiritômetro e a gente vive a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado a gente lembra de novo que tem um bezerro que a gente precisa adorar, porque ele precisa nos abençoar. Irmãos, lê do engano. Esse Deus não existe, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia sempre será o mesmo. Mas tem um lado maravilhoso da imutabilidade de Deus. Sabe qual é? A imutabilidade de Deus é consolo para os crentes. É consolo para o cristão. Porque o amor que te escolheu nunca vai mudar. A gente muda, sabia? Já viu? Crente tem assim um problema. Os crentes estão. A gente acorda mais salvo um dia, a gente acorda menos salvo outro dia. A gente acorda mais confiante na nossa fé um dia, a gente acorda menos confiante. Acontece só comigo ou quem está aqui? Amém? Amém? Tipo assim, né? A gente passa a semana todinha orando, jejuando, sabe? A gente acha até que não pecou, né? Aí a gente vai para a igreja, né? Quase que levitando. Hoje hoje a adoração que Deus vai receber de mim, eu tenho certeza que Ele vai ficar feliz comigo. Você está feliz com você, então você está feliz com Deus. Deus está feliz com você, é assim. Aí, mas naquela semana você fez tudo errado. Olhou pelo que não devia, fez o que não devia, fraquejou, não resistiu à tentação. Aí chegou o dia de domingo, você nem sabe se vem. Eu não vou porque vou encontrar Deus e eu não sei como é que Deus vai dar. Ou senta do meio da igreja para trás. Não estou dizendo que você está lá no fundo, está errado, viu, irmão? Fica tranquilo, é só uma expressão, né? Aí vai se escondendo. Irmão, deixa eu te falar, Deus não é como nós. Ele é o consolo para quem crê. Porque a fé que crê nesse Deus imutável, ela não precisa temer o tempo, não precisa temer o inferno e nem precisa temer o seu coração. Porque o nosso coração, de vez em quando, ele dá certo e de vez em quando ele não dá certo. Alguém está aqui, irmãos? Então o Cristo que te salvou é o Cristo que salva e o Cristo que intercede por você que já está salvo. Irmão, de tempos em tempos, nós somos pecadores, né? João já disse isso. Escrevendo na sua carta, João disse assim: olha, quando vocês pecarem, vocês têm advogado. João já sabia que a gente não vai fazer tudo certo. A gente vai melhorando, e esse processo é chamado de santificação. Mas de vez em quando nosso pecado varia. A hora a gente pega uma coisa, peca em outra, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa: a graça sempre é constante, porque ela pertence a um Deus imutável. A nossa fraqueza não cresce e nem diminui Deus. O perdão dele sempre é capaz. Amém, irmãos? E o que isso gera? Isso gera um senso de adoração. Isso gera um senso de confiança. Isso é lenha que faz pegar o fogo o coração do adorador. Porque um Deus que não muda, Ele é digno de uma adoração que não muda. Sabe, alguns de nós chegamos tristes aqui e não adoramos Deus.
Alguns de nós chegamos alegres aqui e adoramos Deus. Deixa eu te falar, Deus nunca mudou. E se Ele nunca mudou, e Ele é perfeito, e Ele não melhora, e Ele não piora, e Ele é sábio em todas as coisas, e Ele faz tudo conforme a sua beleza, a sua virtude, e Ele em nada erra, Ele merece a mesma adoração. Adoração do coração triste, adoração do coração errado, adoração do dia bom, adoração do dia mau, porque Ele é o único que não muda, e Ele é o único que é digno. Ou a gente só adora quando está feliz? O culto não tem a ver com você e comigo. Quem está aqui, irmãos? Estamos aqui por causa dEle. Estamos aqui por causa daquele que venceu a cruz, que venceu a morte. Estamos aquele que recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar. Estamos aqui aquele que recebeu do imutável Deus a sua justiça. E a alma, quando acredita nessa imutabilidade, quando crê, quando essa imutabilidade é revelada ao nosso coração pelo Espírito, ela nos faz nos tornar um adorador constante. E não tem como não se apaixonar por esse Deus, irmãos. Não tem. Porque Ele, sendo autoexistente, autossuficiente, infinito, eterno, como nós já vimos, e agora é imutável, Ele ainda se fez homem. Ele veio ao nosso resgate. A cruz é o lugar onde a imutabilidade divina se encontra com a mutabilidade humana. Deixa eu te explicar uma coisa. O Cristo que sangrou na cruz é o mesmo Cristo que governa todo o universo. Aquele que morreu no tempo é o Pai da eternidade. Como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que quando os fariseus encontraram Ele, no momento lá de bronca lá, que eles sempre tinham, que Jesus dizia: antes de Abraão, eu sou. Irmãos, assim, eu não sei, eu queria ajudar os irmãos a imaginar algumas coisas. No tempo de Jesus, tinha a lei e os profetas. Não tinha o Novo Testamento. Você já imaginou Jesus pegando a lei e os profetas e lendo ela, sabendo que antes de Abraão ele era? Tipo assim, não é estranho? Tipo assim, eu ditei isso aqui e eu só tenho 11 anos de idade. Quem está aqui, irmãos? Irmãos, e ele sabe que Isaías 52 é sobre ele, o desfigurado, o que ficou irreconhecível por causa dos nossos pecados, o que tomou todas as nossas dores, sobre ele que veio toda a justiça de Deus. E todas as profecias que esse menino, esse adolescente, eu fico imaginando, só imaginando, leu, era sobre ele. Então imagine Jesus indo ao culto, à sinagoga, ou no dia da Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado. Ou todas as histórias do povo de Israel, contando sobre o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou, aonde estava o sangue daquele cordeiro, a morte não tocou. E Jesus, sabendo que tudo aquilo ali foi Ele que ordenou, e Ele vê toda uma humanidade dando as costas para Ele, e mesmo assim, Ele não muda. Embora o nosso coração possa mudar 1000 vezes, Ele não muda. Ele veio para ser Salvador. O Cordeiro que veio do trono é o mesmo que morreu no Calvário. E o mesmo que morreu no Calvário ressuscitou e agora está na glória. E Ele em nada mudou.
quando eu penso em tudo isso, irmãos, a única coisa que meu coração quer fazer é adorá-lo. Porque o mesmo Deus que puniu lá no Êxodo é o mesmo Deus que perdoou lá em Isaías. O mesmo sol que queimou o povo no deserto é aquele sol que amadurece o trigo para a colheita. Então o que Deus está fazendo aqui agora é o seguinte: para alguns, é duro ouvir o que eu estou falando. Para alguns, gera rebelião no teu coração. Para alguns é diferente. É indiferente o que você está ouvindo. Você está esperando o culto terminar. Mas para outros, está aquecendo o teu espírito. Porque o conhecimento de Deus, quando ele vem tocado, envolto do Espírito Santo sobre nós, começa a gerar em nós paixão por Deus. Porque você descobre que o mundo muda, os homens mudam, as igrejas mudam, e os pastores, olha, como eles mudam, mas Deus permanece o mesmo. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Que contraste lindo, insondável. Nós passamos, Deus permanece. Nós envelhecemos, Deus é sempre o mesmo. Nós oscilamos em nossa fé, em nossa dúvida. Deus é a mesma rocha. Diante dele, a alma confessa, a alma agraciada com a salvação tem certeza e esperança para a eternidade. E diante dele, aquele que o nega nunca encontrará descanso. Por quê? Porque ele é o mesmo. Eis uma verdade consoladora. É por isso que eu não sei se eu sou calviniano ou sou, Irmãos, presta atenção. Olha que verdade linda. O Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo não nos rejeitará. O Deus que me chamou não me abandonará. Isso é o Evangelho. É a certeza de que os escolhidos de Deus, os predestinados à salvação, Deus não abrirá mão deles. Deus está no seu encalço. Você corre, Deus corre mais. Deus, você se esconde, Deus enxerga no escuro. Não tem chance para você. Deus vai te pegar. Porque Ele não muda os seus desígnios. Então a gente tem que se preparar para algumas coisas para o Deus imutável. Conclusão que eu chego: não haverá versão mais leve de Deus bíblico amanhã. Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado: não haverá uma versão mais leve de um Deus bíblico amanhã. Sabe? E outra coisa que a gente tem que aprender: esse negócio de Deus do Velho Testamento, Deus do Novo, irmão, é o mesmo Deus. Nunca haverá uma versão mais leve de Deus na frente, uma versão flex de Deus, como também nunca houve uma versão mais dura e cruel de Deus ontem. Amém, irmãos? É impossível. Deus é o mesmo. Então logo, é impossível negociar o Evangelho. Deus não muda, o padrão não muda. Deus não muda, a estrada não muda. Deus não muda, a porta não muda. Deus não muda, a verdade não muda. Deus não muda, a luz não muda. Deus não muda, a salvação não muda. Sem arrependimento não há perdão. Sem novo nascimento não há vida eterna. A cruz não foi um gesto romântico de Deus. E nem o sangue de Jesus um efeito litúrgico para as nossas músicas. E é por isso que os salvos têm esperança. É por isso que um dos pilares da fé cristã é a perseverança dos santos. Porque a gente pode perseverar num Cristo que não muda. Irmão, se estamos em Cristo, o Deus que não muda, Ele jamais revogará o perdão que Ele nos deu naquela cruz. Se estamos em Cristo, lembre-se que não tem nada em você que Ele não conheça, que Ele já não tenha perdoado.
Irmão, para com isso. Olha, para desse negócio que Deus fica decepcionado com você. Ele já sabe tudo. Corre o risco da gente ficar decepcionado com Deus. Agora, Deus ficar decepcionado com a gente? Não. Porque Ele nunca muda, Ele já sabe de tudo. E aquele que sabe de tudo, não fica surpreso com nada. Amém, irmãos? Amém? Tem alguém aqui? Então, se Deus não muda, e você se encontrou com Ele, quem é que precisa mudar? Somos nós. Se Deus permanece o mesmo, então o pecado continua grave. O pecado continua grave. Mas a graça continua a mesma. Quem corre para Deus encontra misericórdia imutável. Quem foge de Deus encontra condenação imutável. Não há meio termo quando o assunto é Deus. Agora, a melhor de todas as notícias, o Evangelho, ele não depende das fases espirituais da sua vida. Você não chega aqui dizendo assim, hoje, eu vou decidir hoje ser salvo. Hoje eu estou com vontade de decidir. Não, não é assim não, irmãos. O Evangelho não depende dos seus sentimentos religiosos. A cruz não oscila como nós oscilamos. A cruz não salva porque a gente decidiu ser salvo. A cruz salva, presta atenção. Porque a graça de Deus te contou nos seus ouvidos espirituais que você agora é filho. Perdoado. Pecador, mas amado. Sabe o que é isso? É a esperança dos fracos. A esperança dos fracos é o Cristo que não muda. E se Cristo não muda, os pecadores precisam mudar. E esse Cristo nos chama hoje. Porque Ele decidiu nos amar antes do primeiro nascer do sol. E a salvação é isso. Um Deus que tem um coração que não muda. Tocando com graça o pecador que precisa ser transformado. Meu conselho final é um só. Corra enquanto há caminho. Curve-se enquanto há graça disponível. Corra enquanto há caminho. Curve-se enquanto há graça. Porque um dia a graça não vai ser mais a graça salvadora. Mas isso é outro assunto. O Deus da graça que não muda está aqui. O Senhor que não muda está aqui. O amor que não desiste está aqui. A justiça que não falha está aqui. O Deus Pai de Jesus Cristo está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o que uma igreja faz quando Deus está na casa? O adora. O adora. Por isso eu quero te convidar a adorar a esse Jesus. Porque ninguém é como Ele. Ninguém é como Jesus. Ele é o imutável. Ele é o Deus da nossa salvação.